do acampamento em frente ao quartel do Exército em Minas Gerais. Uma outra decisão de Moraes é a proibição de visitas a presos pelos atos que aconteceram em Brasília em 8 de janeiro nas sedes dos três poderes. O senador Hamilton Mourão disse que vai se reunir com a presidente do Supremo, Rosa Weber, para pedir à ministra que acelere os processos contra os presos. Kobayashi. Pois é, vou começar pelo fim aqui, Vitor. O direito do preso de receber uma visita, ele não é só um benefício, não é um favor que o Estado faz. É um direito mesmo, porque isso está previsto na Lei de Execuções Penais, no artigo 41, no inciso 10. E outra coisa, não é restrito a parentes, não. A lei é clara de que o cônjuge ou a cônjuge, a companheira ou o companheiro, os amigos, os parentes podem visitar o preso. Então, o preso tem direito de receber essas visitas. Não há necessidade de vínculo de parentesco para visitar um preso. E quando a gente vê o judiciário colocando uma barreira nesse direito, a gente tem alguns problemas. Primeiro, qual a necessidade do juiz dizer se haverá ou não direito, se a própria lei já diz que é direito do preso? E isso qualquer preso, tá bom? O preso do dia 8, o preso que já estava preso, o preso por qualquer fato, o preso. A Lei de Execuções Penais é essa, é uma lei só para todo mundo. A gente não pode ter legislação de exceção para uns e outros. Então a lei dá esse direito a todos os presos, inclusive os presos no dia 8. Há outra coisa que a gente precisa refletir a respeito dessa decisão. Essa decisão do STF, quando traz, avoca, né, a necessidade de que todos os pedidos passem necessariamente pela relatoria do ministro do Supremo Tribunal Federal, a gente tem um problema grave em relação ao futuro. Porque, tudo bem, se é competência do ministro relator dizer a respeito dos critérios básicos dos pedidos em relação a esse preso, será a competência dele, então, do começo ao final. Isso diz respeito ao quê? Ao julgamento, né, de cada um desses processos, uma competência totalmente questionável do ponto de vista do que prevê a Constituição, né, de que essas pessoas que não têm foro por prerrogativa de função deveriam estar sendo processadas perante o juízo da Justiça Federal na primeira instância, o governador do Distrito Federal perante o STJ, o secretário de Estado perante o Tribunal de Justiça lá do Distrito Federal, e tudo como está de acordo com a Constituição. Mas quando ele avoca, ele não está só passando por cima desses princípios básicos, né, com base em um regimento interno do STF. Ele está dizendo que ele vai julgar do começo ao final. Isso diz respeito a, talvez, a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, daqui para frente no STF, não faça mais nada. Só vá julgar isso, porque no universo de mais de 1.500 pessoas presas, a gente vai ter mais de 1.500 execuções penais se essas pessoas forem todas condenadas lá na frente. Então imagine só um dos 11 ministros ausente dos julgamentos mais importantes que uma corte constitucional precisa se debruçar no universo de tantas inconstitucionalidades que nós temos no país, no universo de tantas leis, né, que sem amadurecimento, assodadas, são colocadas no ordenamento e que desafiam o texto da Constituição. Imagine só que nós teremos um ministro a menos, na verdade, porque esse ministro ele não vai mais julgar causas constitucionais, como precisaria ser, né, a missão originária, primária do Supremo Tribunal Federal. Esse ministro ele só vai ser agora um mero juiz de execuções penais, só que, né, 2.0, com estrelinha, porque é o ministro da Suprema Corte. Então ele vai estar lá no STF, só analisando esses processos, porque imagine um gabinete que tinha lá já seus milhares de processos, agora recebendo esse tanto de ações. A gente tem um problema sério em relação a esse tipo de decisão, porque gera precedente. E se for valer para essas pessoas, vai valer para todos os demais. José Maria Trindade, teve um probleminha de conexão, o Zé está de volta agora e falávamos aqui, Zé, sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes dessa semana, que foi tornada pública hoje, em que ele determina que só com autorização dele, os presos pelos atos do 8 de janeiro vão poder receber visitas. O que achou, Zé? Pois é, olha, Kobayashi, é estranho, né? Mas eu também passei por um momento assim de não entendimento lá no mensalão. Era o relator do processo, né, do mensalão, o Joaquim Barbosa, e aí logo depois da condenação eu olhei para ele e falei assim, ministro, e naquele tempo os ministros conversavam com a gente quando saía do plenário, como é que vai ser essa execução? Ele falou assim, eu sou o juiz da vara de execução, nós temos a prioridade total.
mas eu posso, e acabou fazendo, né, delegar. E aí o então presidente do Supremo e relator do processo, Joaquim Barbosa, delegou a um juiz da VEP daqui de Brasília, do Distrito Federal, várias de execuções penais, alguns procedimentos, né? Alguns procedimentos, mas redução de pena, enfim, progressão, ele não delegou. E mais, ele se colocou no direito também de cancelar, e acabou cancelando algumas, vamos dizer, algumas regalias a presos concedidas pelo juiz da VEP daqui do Distrito Federal, para se ter uma ideia. Então, ali eu fiquei assustado. Eu escrevi aqui uma vez sobre o Daniel, dizendo que ele era um entubado jurídico, foi um termo que eu nunca ouvi em lugar nenhum, eu inventei isso, mas é um entubado jurídico. Quem é condenado pelo Supremo, Kobayashi, fica como um entubado jurídico, ele fica ali, olha, entubado e à disposição do ministro do Supremo, que não tem para quem apelar, não tem absolutamente nada a fazer e pronto, é assim. Daí esse trem estranho, o que está acontecendo no Brasil, de quem não tem for por privilegiado, né, ser julgado e condenado pelo Supremo. Isso contraria até propostas do Brasil e tratados de evitar o tribunal único. É um tribunal único. Fora do Supremo não há. Aqui no Brasil há quem recorrer. E o Constituinte nem passou pela cabeça do Constituinte que isso poderia acontecer, de que o Supremo iria entrar na legislação penal, iria julgar pessoas que cometeram crimes na área comum, né? E foi o que aconteceu, e são muitos. Quer dizer, o Supremo agora, para dar conta desses processos, para dar conta da execução dos processos, vai ter que fazer um trabalho único, que será mais Supremo Tribunal Federal, será Supremo Tribunal desses crimes aí, que eu não sei o nome, né? Mas essa é a realidade, esta é a jurisprudência. Condenado pelo Supremo, a execução é do Supremo, em que o relator pode delegar à VEP algumas ações e tal, mas pode e detém o poder de a qualquer momento cancelar atos da VEP, ou seja, a VEP será o Supremo Tribunal Federal. Agora veja, o Supremo acusou, investigou, condenou e vai executar o crime, é mais uma função para o Supremo Tribunal Federal, né? E proibir receber visitas, isso é uma coisa lá da VEP. A VEP é que analisa, é que vê as condições lá do presídio, vê quem visita ou não, quem tem condições. Tá tudo muito estranho, né? Então, quando começa estranho, acaba também muito estranho. Essa é a realidade e por isso todos estranham quando o ministro do Supremo também vira VEP, né? Quer completar, Koba? Só um detalhe, né? Porque eu falei aqui sobre a lei de execuções penais, alguém pode dizer, mas a lei de execuções penais é só para o preso condenado, essas pessoas são presas provisórias. E aí eu quero esclarecer que tudo bem, é claro, mas é ainda a legislação que a gente tem, por analogia, para aplicar mesmo aos presos provisórios. Até porque se inclusive o preso, que o Estado já deu todos os direitos de recurso e que está cumprindo pena e que já é alguém considerado culpado por um crime, se ele tem esse direito à visita, inclusive de amigos, por que não o investigado, que ainda é um suspeito? Muitos desses presos não são sequer réus ainda. Contra muitos desses não há sequer processo instaurado. São só vítimas de uma investigação. Porque aqui aquele criminoso condenado tem direito à visita de amigos e esses que são investigados não poderiam ter. Então a gente tem que fazer essa consideração também. Queria só esclarecer esse ponto. E a gente já completa o nosso giro. Vamos ouvir o Pavinato também daqui a pouquinho. Depois do intervalo, a gente espera você. Os Pingos nos Is volta já já. Os Pingos. Canais da mídia.
da notícia da visita de advogado, se é uma visita de fiscalização técnica de parlamento. Eu não quero falar da notícia, eu quero fazer um desabafo. Não sei que juiz tomou essa decisão, eu não sei qual é a competência do STF, eu não sei qual é a competência do juiz de execução penal. O meu desabafo é o seguinte: onde é que está o direito? Onde é que foi parar o direito? Eu lembro que quando eu entrei na faculdade de Direito, lá no comecinho dos anos 2000, e nós tínhamos juízes venerandos, os seus cabelos brancos, carreiras longas, doutrinas fartas, como o professor José Carlos Moreira Alves. E digo isso em nome do professor José Carlos. Está velhinho, com seus 90 anos. Claro que você não vai... Eu chamo de carcará. O resultado de um julgamento fira o sentimento da população de justiça, por mais que um julgamento não corresponda ao anseio da população em ver uma condenação ou não, o que vale é o respeito à Constituição. E se a Constituição não permite, e se as leis não observam, não há nada, absolutamente nada, que um juiz da Suprema Corte, dotado do notável, notório, mais nobre e elevado saber jurídico, possa fazer. Que saudades eu tenho do professor Moreira Alves, quando decano do Supremo Tribunal Federal. Os muros por uma água inesperada como as águas do litoral norte.
Se eu vivo em um país em que eu estou cansado de ver figuras proeminentes da política e dos negócios serem absolvidos depois de escândalos tão grandes e bastante conhecidos, se eu fico revoltado ao ver traficantes tendo seus direitos de visita íntima, o seu direito de progressão ao regime de pena, o seu direito de visita íntima, o seu direito das saidinhas, tudo isso sendo respeitado e sendo soltos até por quebra do mínimo desrespeito ao procedimento para o encarceramento, especialmente quando eu falo em prisão preventiva. Se eu estou cansado, mas posso dizer, é a lei. Cobre do seu legislador para que a lei mude. Que posso dizer eu quando, ao mesmo tempo em que o rigor das garantias do processo penal se faz valer para figurões, traficantes, estupradores, feminicidas, abusadores de crianças, pedófilos, isso é respeitado, mas não é respeitado em determinados casos. Por quê? Se convencionou dizer que estes casos de exceção, de inimizade, e para valer da doutrina do Gunther Jacobs, que não vale em democracia nenhuma, que é o direito penal do inimigo, vigendo aqui sem que se diga o seu nome, porque se convencionou dizer que essas pessoas cometeram um crime gravíssimo, que é um crime contra o crime contra o Estado Democrático de Direito. Ora, senhores, todo crime é um crime contra o Estado Democrático de Direito, não existe crime democrático. Não há possibilidade racional neste universo para que eu possa tratar de maneira diferente uma pessoa enquadrada nestes crimes inseridos mal e porcamente pela direita. A direita é que inseriu esses crimes no Código Penal. Precisava não, porque todo crime é antidemocrático, mas agora eu dou uma desculpa para que as pessoas cometam esse tipo de violação ao princípio da igualdade, que é um princípio que tem valia dentro dos tribunais. Todos nós somos iguais, pelo menos dentro de um tribunal. E a partir do momento que dentro de um tribunal eu perco a igualdade, eu não tenho a mínima dúvida de que eu perdi a democracia. Algo mais, Koba? Sim, só uma coisa. Essa decisão que vai ser submetida, a que será submetida, serão submetidos os pedidos, né, de visita nesses estabelecimentos prisionais, se essas decisões proibirem, indeferirem, negarem o pedido de acesso, a gente vai ter aí uma questão constitucional, porque o Código de Processo Penal, ele traz no artigo 21 a incomunicabilidade do indiciado, ou seja, do investigado. Só que esse artigo, ele não vale mais desde 1988 com a Constituição Federal, que estabelece